Espero que todos estejam bem. Nós vamos retomar agora as aulas, continuando a respeito aí do trato genital. Nessa semana nós vamos abordar as doenças aí do sistema genital masculino. Nós vamos abordar as patologias penianas, testiculares, envolvendo principalmente aí os tumores. Então vamos começar falando a respeito aí das patologias penianas. Nós vamos falar rapidamente a respeito dessas doenças que acometem o pênis. Nós podemos ter anomalias congênitas, né, que podem ocorrer como hipospade, epispade. Nós não vamos abordar na aula. Processos inflamatórios, que podem envolver tanto a glândula e o prepúcio. E vamos falar um pouquinho dos condilomas. Lembrando que essas patologias não são muito comuns, tá? Não são tão frequentes, mas pode ocorrer. Então, nós vamos ver de uma maneira geral as alterações que podem ocorrer. E vamos começar então pelas inflamações. Bom, quando falamos do processo inflamatório, nós temos processo que acomete a glande, eu tenho a chamada de balanite. Quando acomete o prepúcio, é chamado de postite. Então, quando eu tenho inflamação da glande do prepúcio, que geralmente é muito comum ocorrer, né, eu tenho uma balanopostite. Então, essa é a denominação quando nós temos processos de inflamação tanto da glande quanto do prepúcio. Então, os processos inflamatórios, né, que acometem o pênis, eles podem, né, caracterizar processos de inflamações específicas e inespecíficas. Então, dividem nesses grandes grupos. Tá? Então, aqui nós temos vários patógenos que podem levar a esse processo, né, tanto bactérias, vírus. Nós já discutimos a respeito, né, de vários desses patógenos que podem levar a esse processo. E vale lembrar que esses processos inflamatórios podem envolver tanto a glande quanto o prepúcio. Então, a sífilis, né? Vocês já estudaram isso em microbiologia. A sífilis, ela pode apresentar vários padrões, né? Desde processos primários, que tem a formação do cancro, né? A secundária, que pode levar a linfadenopatia, levar até a condiloma, e também culminar na sífilis terciária e levar aí o processo também da sífilis congênita. Nós já discutimos isso quando falamos, né, de doenças infecciosas no quarto período, vocês também viram isso em outras disciplinas. Aqui eu só vou mostrar a morfologia, né, de algumas lesões. Então, na lesão primária, nós temos então a formação do cancro, essa lesão única, avermelhada, geralmente não apresenta dor, né, e também não apresenta aí uma lesão purulenta, então é mais eritematósa. A gonorreia, causada pela Neisseria. Nesse caso, há formação aí de abscessos, né, e esses abscessos eles podem se estender tanto para uretra, epidídimo, próstata, vesículas seminais. Geralmente apresenta aí uma dificuldade de urinar, né, por conta da formação desses abscessos, há uma secreção mucopurulenta e pode levar também a ardências. Aqui uma imagem mostrando outro micro-organismo que pode causar, né, lesões inflamatórias penianas é o herpes vírus.
Nós já discutimos várias vezes a respeito do herpes vírus, né? Ele tem aquela característica de formar as inclusões, né? E no pênis nós temos aí, né, o HSV1 e o HSV2, que geralmente leva a esses processos inflamatórios, né? Dependendo da cepa, pode levar a processos mais graves, né, associados também à resposta do hospedeiro, podendo até formar ulcerações envolvendo a glande. Histologicamente, nós vamos ver aquelas características que vocês já conseguem identificar, né, aqueles processos de inclusões. Então, no HI já é possível a gente evidenciar nessas áreas. E, obviamente, é necessário fazer, né, uma imunomarcação, aqui uma imunistoquímica, onde podemos evidenciar todas essas áreas, onde estão marcadas aqui pelo DAB, onde há presença, então, do herpes vírus. Então, é uma infecção comum que pode ocorrer, e em casos mais graves eu tenho a formação das ulcerações, como ocorre, né, em outros órgãos também. Os processos, quando falamos das infecções inespecíficas, nós temos aí algumas bactérias principalmente, né, e fungos, como a cândida, bactérias anaeróbicas, a gardnerella, bactérias piogênicas. Então, essas bactérias geralmente levam a uma infecção tanto da glande quanto do prepúcio. Então, são vários, né, micro-organismos que podem levar a esse processo. Tem alguns trabalhos que têm associado a questão, né, de falta de higiene, né, principalmente homens não circuncidados, porque essa falta de higiene vai levar a um acúmulo de células epiteliais, né, que foram descamadas, suor, e aí, né, nós temos a formação do esmegma. Esse próprio esmegma acaba sendo aí, né, uma área onde eu tenho o desenvolvimento desses processos infecciosos. Alguns casos, né, quando eu tenho no caso, algumas bactérias um pouco mais persistentes, eu posso ter um processo, então, de cicatrização. Então, eu posso ter ali áreas também mais intensas que pode levar até um processo de fibrose. A respeito dos tumores, né, nós vamos falar a respeito dos dois tipos de tumores benignos e os tumores malignos. Mas, de maneira geral, esses tumores são raros, tá? E quando ocorrem, geralmente eles são tumores benignos, né, causados aí, principalmente por processos associados ao HPV, né, então um carcinógeno aí biológico, mas o HPV é aquele de baixo risco, né, então geralmente quando ocorre os tumores benignos. Então nós vamos abordar esses processos. Nós vamos falar do condiloma acuminado. Vocês vão ver que é bem semelhante ao que ocorre no genital feminino. E também aí o tumor maligno, né, que nós temos aí tanto o carcinoma in situ quanto o carcinoma invasivo. Bom, o condiloma acuminado, então, um desses tumores é o mais comum. Então, ele é um tumor aí sexualmente transmissível e, como eu disse, né, pelo HPV, né, o tipo 6 e 11, que são aqueles considerados aí de baixo risco. Geralmente eles são os mais comuns que levam à formação então do condiloma. É importante a gente entender, né, que o condiloma ele pode ocorrer tanto, né, na genitália externa como nas áreas perineais. Então, é mais comum ocorrer ali na superfície interna do prepúcio
E eu tenho, então, né, aquelas lesões papilares, formando as verrugas, né, na superfície mucosa. Pode ser uma lesão única, pode ser múltipla, e ela pode ter a formação, então, daquele pedúnculo, né, como se fosse um caule, então uma lesão mais elevada, ou pode ser uma lesão mais céssea. Então, nós temos essas áreas, né, com as formações das verrugas, popularmente chamada de lesão em couve-flor, por conta da semelhança. E algumas vezes ele pode ampliar. Então, aqui eu tenho nessa imagem mostrando aí o condiloma, né, bem evidente. Histologicamente, né, nós vamos ver que temos essa característica papilar. Pode ter processos aí associados à queratina, então pode ser processo de hiperqueratose, além daqueles processos. Quando eu amplio, eu posso observar, né, o processo então de coilocitose, os vacúolos, né, as atipias coilocíticas. A próxima imagem dá para a gente visualizar. Então, aqui são as atipias coilocíticas ou coilocitose. Então, aqui a célula escamosa vai formando esses vacúolos. Aqui, olha, bem evidente. Então, são as atipias coilocíticas, são esses vacúolos que vão se formando. Então, é característico do HPV. Obviamente, é interessante fazer uma imunistoquímica para conseguir fechar o diagnóstico, principalmente dos subtipos. Alguns casos pode ocorrer processos então de binucleação. Veja, eu tenho a coilocitose e binucleação. Raramente esses tumores vão se transformar em carcinoma in situ, né, porque eles são os subtipos geralmente 6 e 11, né, que são os de baixo risco. Então, raramente eles vão progredir. Geralmente, quando tem o carcinoma in situ, já entra nos tumores em malignos, nós temos o tipo 16. Então, ele tem essa característica de invasão, né, as displasias que nós temos tanto de baixo grau, de alto grau, que vai envolvendo o epitélio, né, na parte inferior, né, pode pegar aí 2/3 do epitélio, e quando acomete todo o epitélio é chamado então de carcinoma in situ, ou seja, é um tumor maligno, mas ele ainda está contido, ele está ali no tecido, no epitélio, ele não invadiu o quê? A membrana basal, ela continua intacta. Eu vou ver todas as características de displasia, posso ver mitoses, né, típicas, algumas atípicas, mas ele não invadiu, né, a membrana basal. E aqui ele tem duas classificações, né, que podem ser divididas: a doença de Bowe e também a papulose boenoide. Né, o que ocorre nesse processo? Qual a diferença de um e outro? Então, aqui, a doença de Bowe, geralmente ela ocorre em pessoas acima de 35 anos, né? E histologicamente eu vou ter todas essas características que eu disse. Então, o que vai diferenciar então do que a gente já viu? A borda ali entre a derme e epiderme, ela tem ali a membrana basal, é bem delimitada, bem intacta. Só que o que acontece? Né? Com o passar do tempo, pode ocorrer essa invasão. Já a papulose boenoide, ela vai ocorrer o mesmo processo, só que geralmente ocorre
pessoas, né, em homens mais jovens, em várias lesões. Geralmente essas lesões, as múltiplas lesões, geralmente são mais amarronzadas, mas é o único processo que distingue um do outro. Então, eu só citei aqui, que vocês vão ver quando vocês forem estudar, fala um pouco disso, a respeito, mas na verdade é o mesmo processo, onde eu tenho, né, essa displasia que vai afetar o epitélio, chamado então de carcinoma in situ. Nessa imagem superior, eu tenho aqui um scanner de uma lâmina que mostra, né, toda essa alteração, a extensão dessa lesão. Olha, a partir daqui, olha, eu tenho esse processo de displasia, ou seja, então as células começam a proliferar e afeta todo o epitélio, então é considerado como carcinoma in situ, mas vejam que não há invasão, então a membrana basal está intacta. Ampliando, né, que uma área a gente consegue já ver esse processo então de proliferação das células, mas sem a invasão da membrana basal. Então, ainda é considerado um carcinoma in situ. Tá ampliando, então a gente vê que tem uma desorganização da arquitetura, né, tem processos então de queratina, eu vou mostrar em outras imagens. Aqui fica mais fácil a gente visualizar. Olha o que chama atenção, uma grande quantidade de mitoses, olha. Muitas mitoses, veja que há uma desorganização, né, um pleomorfismo, uma desorientação dessas células. Então, elas perdem aquele padrão, né, aqui ampliando muitas mitoses. E é mais fácil a gente conseguir evidenciar esse pleomorfismo. Então, tem células, né, maiores, bem alongadas, células menores. Há um processo que é chamado de disceratose, né, nós já falamos de processos, né, das pérolas córneas, então são processos que formam aquelas massas, mas há um processo também que é chamado de disceratose. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Também é queratina, mas eu vejo individualmente dentro da célula. Esse processo é chamado de disceratose. Aqui outra área, então fica esse material mais róseo e hialino, que é a presença de queratina dentro da célula. Em algumas áreas eu vejo essas massas, né, que formam as pérolas de queratina ou pérolas córneas. Então, aqui é uma massa fora de células e a disceratose é dentro das células. E aí, obviamente, pode ocorrer que com o avançar do tempo, né, há uma invasão, né, desse carcinoma in situ e ele é chamado então de carcinoma invasivo. Geralmente é o subtipo 16, mas o 18 também pode levar esse tipo de tumor. É muito comum ocorrer na Ásia, África, América do Sul, então estima-se em torno aí de 10 a 20% de tumores malignos masculinos podem estar associados a esse processo. A circuncisão, né, tem sido demonstrada em alguns trabalhos que ela protege contra aí o desenvolvimento então, desse tipo de câncer. E mais uma vez também a questão da higiene, a formação do esmegma também é uma proteção, porque com uma melhor higiene não vai ter formação do esmegma e obviamente vai ter uma probabilidade menor de infecção, né, pelo HPV. Ele tem características, então ele tem o crescimento lento, geralmente é indolor e pode apresentar metástases. Essas são as principais características. Geralmente ele começa na glande, ou pode também afetar o prepúcio, e ele tem alguns subtipos,
Tá? Aqui eu só vou citar para vocês, ele pode ter a formação das papilas, as vegetações, né, bem semelhante com o condiloma, né, que tem aquele aspecto de couve-flor, mas algumas vezes ele pode ter lesão mais plana, né, pode formar uma pápula ali, algumas vezes ulcerada, né, mas são essas características principais. Aqui essa imagem macroscópica mostra aqui essa lesão, é um pouco mais aí amarelada, pode levar até áreas de deformação. É possível a gente evidenciar, né, nessa imagem. Então, pode ter processos de ulceração, hemorragia. Então, são essas características. Então, aqui é fácil a gente evidenciar, né, diferenciar do in situ, que veja, ele invade a membrana basal. Então, tem um processo inflamatório intenso. Então, é possível a gente observar essa inflamação numa panorâmica. Vai formando ninhos de células escamosas. Uma grande quantidade de queratina. Nós já discutimos isso em outros tumores. A presença de queratina é uma característica importante, mostrando que é um tumor bem diferenciado, ou seja, a célula é uma célula tumoral, sofreu mutação, mas ela ainda produz queratina. Então, quando tem uma grande quantidade de asperas de queratina ou processo de ceratose, é um tumor bem diferenciado. Então, aqui são os ninhos de células escamosas. Ampliando, a gente consegue ver as vocalizações, né, as atipias coilocíticas. Aqui vejam que é uma célula bem alterada, o clamorfismo intenso e aqui mitoses. Tá? Então, são essas características que são evidenciadas no carcinoma invasivo. Aqui essa outra imagem só para evidenciar então as pérolas de queratina, essa característica de invasão, né, e essas formações então papilares, que geralmente são comuns. Mais uma imagem mostrando o infiltrado inflamatório, né, esses ninhos de células inflamatórias, de células escamosas, desculpa. Bom, e com isso nós finalizamos aí as patologias penianas. Então, o que é importante vocês entenderem aqui nessa aula? Podem ser processos inflamatórios, as características vão depender de quais os micro-organismos, né? Vocês já viram aí as principais alterações que eles podem promover e focar nos tumores, né? Principalmente aí no condiloma, que é mais comum, lembrando que são raros, mas pode ocorrer processo condiloma e dependendo do tipo do HPV, pode levar aí, né, se for 16 ou 18, pode levar ao carcinoma invasivo. Mas todas as alterações foram aquelas que nós já estudamos em outros órgãos, não tem nada muito específico. Lembrando que essas doenças são mais raras. Então, finalizamos. Dúvidas vocês podem postar no portal, no fórum, ou também nas videoconferências.